Então vamos lá, eu sou o Gabriel CBO e nessa aula nós vamos começar a falar sobre soft skills, a essência do crescimento profissional. Nessa aula nós vamos falar sobre a diferença entre hard skills e soft skills. Nós vamos ver de forma mais profunda o que são soft skills. Eu vou te mostrar 7 perguntas que o chefe global de recrutamento do Google aprova como perguntas para selecionar candidatos para o próprio Google. Só para você ter ideia, o Google recebe cerca de 2 milhões de currículos todos os anos. E o que ele considera fundamental ver no candidato. Ou seja, eu vou te mostrar aqui nessa aula o ouro do que as maiores empresas entendem como ideal para contratar um candidato. E acredite, tem tudo a ver com soft skills. E eu vou te mostrar como desenvolver essas habilidades para chegar em um alto padrão para responder com autoridade essas perguntas num próximo recrutamento. Ainda nessa aula, eu vou te mostrar uma lista com 9 soft skills que eu considero essenciais e, finalmente, eu vou te mostrar 5 princípios reguladores para desenvolver esses soft skills, para que você aponte na direção certa e tome a decisão hoje de começar a desenvolver essas habilidades. Então vamos lá, eu vou começar a contar um pouquinho da minha história. O ano era mais ou menos 2011, eu tinha acabado de entrar na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Economia, estava buscando meu primeiro emprego, meu primeiro estágio. Até fui fazer a minha primeira entrevista. E lembro como se fosse hoje. Fui no site da Exame e peguei algumas dicas básicas de como eu precisava me vestir, de currículo, etc. E na época eu não tinha um conteúdo tão bom quanto você pode encontrar hoje no Instagram do Gabriel CBO, né? Modéstia à parte. Mas lembro que enviei o currículo para uma vaga de estágio na auditoria de um conhecido shopping aqui em Recife. Recebi a ligação do recrutador e conquistei a vaga na entrevista. Ou seja, agora eu ia ter o direito de ser ouvido. E fui até o local. Cheguei com 15 minutos de antecedência, o que era realmente recomendável, o que eu recomendo até hoje, e lidei bem com as perguntas realizadas. Respondi de forma honesta e confiante. Fiz uma prova e finalmente me deram uma data para o resultado do processo. Eu estava ávido por aquela oportunidade, era a minha primeira oportunidade. Louco para trabalhar e receber meu primeiro salário. Chegou o dia que os recrutadores prometeram me ligar para me dar uma notícia, se eu tinha ficado, se tinha sido aprovado ou não. E terminou que ninguém me ligou. Foi isso que aconteceu. E eu tomei uma decisão intuitiva e que acredito ter me ajudado. Eu me vesti como se estivesse indo para o processo seletivo novamente e eu só tinha 2 camisas sociais na época, mais ou menos isso. E eu fui lá na empresa, no Plaza Shopping, enfim, um shopping bem conhecido aqui em Recife, subi na administração e pedi para falar com o pessoal da auditoria, o pessoal do setor responsável para o qual eu tinha feito a entrevista. Era onde estava a vaga aberta. E fui num tom muito humilde, isso é muito importante, o tom, a tonalidade com que você vai, sua intenção. Fui num tom muito humilde, mostrar que tinha muita vontade de estar ali trabalhando com eles. E foi muito interessante que um dos supervisores na época, o Bruno, ele disse assim: Gabriel, que coisa curiosa, nós iríamos te ligar hoje. Já tinha passado cerca de um dia, mais ou menos, da data final que eles tinham dito. Mas isso acontece, né? Hoje eu sou recrutador, na verdade eu tenho algumas empresas e eu faço questão de participar dos processos de recrutamento e seleção das empresas e eu sei como isso acontece. Muitas vezes você não tem condições de dar a notícia no dia que você marcou. Mas enfim, e ele estava lá falando comigo: Gabriel, curioso, coisa interessante, a gente ia te dar a notícia hoje, mas que bom que você já chegou, já veio. Eu vou te dar o resultado. Foi isso que ele falou. E então foi quando ele me informou que eu fui aprovado. Nessa primeira experiência de trabalho, uma coisa interessante é que eram muitos estagiários nessa função. Cerca de 30 jovens que faziam faculdade. E o trabalho em si não tinha muita demanda de conhecimento técnico. E sim, muito mais a discrição, a pontualidade, a responsabilidade de fazer bem feito e lidar bem com as outras pessoas. Ou seja, ser educado, cordial, etc. E pouco a pouco eu fui me destacando. Claro que eu não fui o único, né, a ganhar destaque, enfim, existiam outros que faziam um trabalho muito bem feito também. Mas eu fui me destacando porque eu tinha uma coisa: soft skills muito bem desenvolvidos. Isso estava muito claro em minha mente. E o engraçado é que eu nem sabia que esse conjunto de habilidades era chamado de soft skills. Eu vim conhecer dia desse, esse termo, soft skills, há pouco tempo atrás, com um cara que é mestre no assunto, o André Farias, presidente do Líder Futuro aqui em Pernambuco, e que fala muito bem sobre o tema. O ponto então, naquela época, lá no trabalho, 2011, meu primeiro emprego, foi que ter e aperfeiçoar essas habilidades suaves, os soft skills, me ajudou a crescer profissionalmente. Então eu costumo pensar que os soft skills nada mais são do que habilidades suaves, habilidades difíceis de quantificar, de medir, e sim fáceis de sentir, de se perceber. É notável quando uma pessoa é educada, é cordial, é humilde, e quando não é, quando é soberba, arrogante ou algo do tipo. E grande parte dessas habilidades são desenvolvidas por uma boa educação familiar, por incrível que pareça.
Ou seja, o respeito, a cordialidade, o tratar os mais velhos com honra, o ser educado e ter discrição necessária em alguns ambientes, o saber cumprimentar qualquer pessoa independente da sua função ou cargo. Enfim, isso aponta que quem aprendeu como bons pais, como ter respeito pelo próximo e aprendeu como ser empático para ajudar o próximo, já saiu na frente da maior parte das pessoas que não desenvolveram isso. No meu caso, por exemplo, eu aprendi isso indo para o shopping com meu pai. Eu só entro no elevador depois que todos entrarem. E eu não deixo de realmente ser educado e ser cordial com as pessoas que estão esperando o elevador, assim como eu. Eu simplesmente fico segurando a porta do elevador lá de fora até que todos entrem, se acomodem e finalmente eu possa entrar. Isso eu aprendi com meu pai, em alguns empresariais, no próprio shopping. E eu pude aplicar isso quando eu tive a minha primeira experiência, que foi num shopping. Então parece simples, mas isso demonstra um baita respeito e isso exala educação e cordialidade. Obviamente, você não deve fazer esse ato para ser visto pelos outros, como cordial ou para, enfim, para ser reconhecido. Mas sim deve fazer isso porque é de fato e de verdade cordial. Porque é de fato e de verdade educado e se importa com as outras pessoas. E a consequência natural, você a aceita. Ou seja, a consequência que vai ser o fato de que as pessoas vão te achar cordial e educado, enfim, isso vai valorizar ainda mais a sua imagem diante das outras pessoas. E você faz o mesmo quando dentro do elevador, por exemplo, isso é o que eu faço até hoje, e ensino, passo isso para os meninos, para as crianças, o que for. Eu passo que quando você está dentro do elevador, você segura a porta do elevador para que todos saiam, por exemplo, no térreo, onde todos geralmente vão sair mesmo, e você finalmente, depois que todos saírem, você sai. Isso chama cavalheirismo, isso chama honrar as outras pessoas, se importar com elas. Não importava a pressa que eu tivesse, mesmo correndo para lá e para cá, isso não justificava o meu atraso, mas eu sempre fazia isso demonstrando educação. E não era forçado, é porque eu tinha aprendido que isso era importante, que isso agregava para a minha vida. Então, a atitude tem que ser internalizada. Isso é muito importante entender. Então, isso me ajudou bastante lá dentro do shopping. Por incrível que possa parecer, isso me dava destaque realmente. E as pessoas no shopping ficavam entusiasmadas com a minha educação, era muito interessante. Os supervisores, os gerentes de outros setores, mas sério mesmo, isso é algo tão simples, e o que me impressionava mais era que, enfim, isso sendo simples, gerava um destaque para mim. E eu ligava pro meu pai, eu lembro muito, meu pai é meu melhor amigo, enfim, e eu dizia, pai, o pessoal aqui fica elogiando minha postura, minha educação. E eu ficava meio que assustado com isso. Pai, muito obrigado. E eu, ao mesmo tempo, agradecia ele. Eu falava, pai, muito obrigado, porque o Senhor me ensinou a palavra de Deus, da Bíblia, e por ter me ensinado que eu devo fazer tudo isso, não pelo elogio, mas sim porque é minha obrigação amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu sempre agradeci ao meu pai dessa forma. Entenda, ninguém faz isso. E se você fizer, você se destaca. É impressionante. Eu tratava os clientes do Shopping Plaza, por exemplo, como se eu fosse o maior interessado em que eles se sentissem maravilhosamente bem. Eu tratava os clientes como se eu fosse o próprio dono do shopping. E é isso que você precisa fazer no seu trabalho. O olhar de dono precisa estar em você. Eu realmente estou falando tudo isso para que você entenda. Confiança se constrói com soft skills. Postura para gerar resultado para a sua empresa se constrói com soft skills. Crescimento profissional vem dessas duas fontes. A primeira, você ganhar confiança dos seus líderes. E a segunda, você gerar resultado, ou seja, lucro para a empresa e para o empresário. Então, confiança e gerar resultado. Ponto. E isso tudo você vai adquirir desenvolvendo o seu conjunto máximo de soft skills. Esse conjunto vai te dar a fome necessária para buscar o conhecimento técnico para fazer algo que precisa ser feito, por exemplo. Se você não tem um conhecimento técnico para alguma coisa, você tem um soft skills que vai te dar a vontade de buscar os recursos, a engenhosidade para buscar esse conhecimento, você vai conseguir resolver aquele problema na empresa. Mas só conhecimento técnico não vai te levar a lugar nenhum. Precisa ficar claro que desenvolver os teus soft skills envolve tudo. Envolve a maneira como você faz o que precisa fazer, envolve ser focado para dizer não para algumas pessoas muitas vezes. Não é só ser educado, é ser produtivo também. Só que você precisa dizer não da forma correta, a fim de que você conclua a sua tarefa. Enfim, mas tudo isso vamos ver ao longo dessa aula. Eu ainda vou te mostrar a diferença entre soft skills e hard skills, uma lista de 7 perguntas que o chefe global de recrutamento do Google aprova para os seus processos seletivos da empresa. Vou te ensinar como aproveitar isso para se destacar no seu atual trabalho. Ainda vou te dar uma lista de novos soft skills fundamentais. E, finalmente, eu ainda nessa aula vou te dar, de presente, 5 princípios reguladores para desenvolver os teus soft skills. Eu vou dizer o que são, quais são os principais soft skills e vou te ensinar como desenvolver. Então, para crescer profissionalmente, você precisa realmente assistir essa aula e agir, né? E aplicar
todo o conhecimento que você vai ver aqui. Então, se você está aqui e não acredita que essa aula pode transformar a tua vida, a tua carreira, de repente saia, porque você pode estar perdendo tempo. É melhor você estar gastando tempo com Netflix, lendo alguma coisa da faculdade, algo do tipo. Mas fica aqui quem realmente quer mais na sua carreira, quem realmente quer crescer, quem tem coragem de se comprometer e alcançar resultados extraordinários. Fica até o final e vamos juntos. Dia desses, num vídeo que eu postei no feed do meu Instagram, eu falei isso. Se você quer trabalhar numa empresa e não consegue descrever quão rentável e lucrativa é a sua função para a empresa, você é descartável e o seu emprego está em risco. Foi isso que eu falei num dia desse, num vídeo no meu feed. Então, você precisa entender que quanto mais você gerar lucro e riqueza para os acionistas ou para os donos da empresa, mais você será reconhecido e remunerado. E maior as suas chances de crescer além das 4 paredes da empresa atual. Ou seja, ser visto pelo próprio mercado. Entenda como a sua função, como o seu trabalho gera maior rentabilidade e maior lucro para a empresa. E acorde todos os dias motivado para realizar essas tarefas que vão te ajudar nesse objetivo. Anota isso, tá? Anota isso porque esse insight é poderoso. Gere valor para a empresa e maximize o seu valor na empresa. Gere valor para a empresa e maximize o seu valor na empresa e no mercado. Posto tudo que já falamos, eu gostaria de introduzir a maestria desse cara, que é chefe de operações de equipes, o que o Google entende ou denomina como o setor de recursos humanos, o RH da empresa. Laszlo Bock. Esse cara, ele é um dos nomes mais renomados e famosos do Google. O cara é o responsável por selecionar alguns dos mais de 2 milhões de candidatos que se inscrevem para disputar uma vaga anualmente. Isso, não sei se você está entendendo, isso é o equivalente a quase 6 mil novos currículos interessados todos os dias, pô. Isso é assustador demais. Imagina você receber na sua caixa de e-mails quase 6 mil currículos todos os dias. Realmente você precisa ser o Google para ter um banco de dados tão grande assim, né? Segundo o Laszlo Bock, o formato ideal para examinar se um candidato é o melhor para a vaga é fazendo perguntas relacionadas à performance dele nas outras empresas e projetos. Claro que essas perguntas variam de acordo com a vaga em questão. Mas se liga nisso agora, é a chave da nossa aula, tá? Segundo eles, do Google, né, a base é avaliar questões comportamentais, experiências passadas e confrontar a pessoa com cenários hipotéticos. Essa é a essência do crescimento profissional, porque é o comportamento que vai dizer se você terá a atitude de buscar os recursos e aprender aquilo que não sabe ainda, mas que é necessário para resolver algum tipo de problema na empresa, por exemplo. Por isso que as empresas hoje, Sophie Esteves, que é a presidente CEO e fundadora da City Talentos, uma das maiores empresas de recrutamento e seleção da América Latina, ela diz, né, comportamento, isso sim, é o que está sendo mais procurado por empresas como Google, Facebook e outras empresas que são globais. O Laszlo Bock defende que você pode preparar uma ótima entrevista nesses termos, né, de confrontar comportamentos, de pintar cenários hipotéticos e também extrair as experiências passadas através de perguntas existentes no site do departamento americano. O link eu posso te mandar depois, só é chegar no meu direct no Instagram e eu posso te mandar esse site para você extrair essas perguntas e se preparar. Mas eu vou te trazer aqui 7 delas para você também estar se preparando comigo, beleza? Então segura um pouco. No nosso caso, nós entendemos que não só para os recrutadores essas perguntas são importantes. Essas perguntas vão ajudar o recrutador a selecionar, claro que vão. Mas se elas ajudam o recrutador a selecionar, vão ajudar os candidatos a se prepararem melhor para essas perguntas. O legal é que essas perguntas não são tão simples de se responder. Elas não estão tão fáceis e acessíveis para que você responda. Você precisa gerar resultado na sua empresa para que a tua resposta venha com mais autoridade para o recrutador. No nosso caso, nós entendemos então que o inverso também é verdadeiro, que essa fonte de perguntas que Laszlo indica também é uma ótima maneira para se preparar para crescer profissionalmente, saber responder a cada uma dessas perguntas numa possível entrevista de emprego que você vai fazer. Então vamos lá, 7 perguntas de entrevistas que o Google aprova. Primeira pergunta, e vai anotando aí. Conte 2 sugestões que você deu para o seu supervisor no ano passado. Como essas ideias surgiram? Percebe? Está dentro da mesma primeira pergunta. O que aconteceu quando você deu essa sugestão? Ou essas 2 sugestões? Como se sente em relação ao jeito que as coisas aconteceram? Será que você foi aceito? Será que a tua sugestão foi acatada? Será que o teu supervisor líder, ele disse que, por uma visão mais sistêmica que ele tem do negócio, o dono da empresa ou algo do tipo disse que não era o momento para implementar aquela ideia, mas de repente foi cordial e colocou ela na gaveta para em outra oportunidade? Como é que você lidou com esse tipo de situação? Será que você é rejeitado uma dessas suas sugestões? Ou uma delas foi realmente do papel,
Do papel foi para a prática e gerou resultado. Quais foram essas sugestões? O que aconteceu? Como você reagiu em relação ao jeito que as coisas aconteceram? Essa é a primeira pergunta que vai extrair a tua experiência passada, que vai extrair o teu grau de comportamento, a tua inteligência emocional em relação à humildade de saber que não é você que decide se a tua ideia vai ser boa ou não para o momento e para o tipo de empresa, para o tipo de projeto que o gestor, que o dono está visualizando para a empresa. Então, tudo isso é muito importante e a gente vai te ajudar ainda mais a aperfeiçoar esse resultado. Agora, perceba uma coisa, sempre observe essas perguntas, essas 7 perguntas que eu vou narrar aqui, que eu vou trazer para você nessa aula, sempre observe essas 7 perguntas na seguinte perspectiva. Como eu posso estar pronto para responder essas perguntas de forma íntegra e verdadeira? Ou seja, será que você não chegou no momento da sua vida profissional que você precisa começar a dar mais sugestões? Será que você lembra das sugestões que você deu? Será que você anota em algum local? Será que você saberia responder essas sugestões? Será que a sua sugestão ou as suas sugestões, suas ideias foram compatíveis com o momento da empresa? Será que alguma delas foi acatada ou sempre você dá ideias, você acha que são as melhores possíveis e simplesmente os teus gestores, eles já nem acreditam mais naquilo que você fala? A tua ideia já é mais desacreditada, porque você leva ela de qualquer jeito, a tua ideia de repente era boa, mas você apresenta ela de qualquer jeito. Então, sempre veja essas perguntas, essas 7 perguntas, na seguinte perspectiva. Como eu posso fazer hoje no meu trabalho para que eu consiga responder essas perguntas no Google de forma íntegra e ciente de que eu gerei resultado para outra empresa, para a empresa que eu fiz parte. Então é isso que o Google está querendo extrair. E é isso que ele vai extrair de uma pessoa que, por exemplo, não tem resultado nenhum na outra empresa. E provavelmente não vai ser essa pessoa que vai ficar na vaga como candidato ideal. Então, perceba, essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, estude essa segunda pergunta também nessa perspectiva, ok? Segunda pergunta, ou segundo questionamento. Fale sobre os procedimentos mais recentes que você precisou aprender em seu trabalho. Fale sobre os principais procedimentos ou mais difíceis que você precisou aprender em seu trabalho. Se liga nisso. Qual foi o aspecto especificamente mais difícil desse aprendizado? Você sabe o que você aprendeu? Você sabe qual foi? Você sabe diferenciar o que foi mais difícil? O que tornou aquele processo mais difícil de ser aprendido? Qual foi a tua maior dificuldade nisso? Dentro dessa segunda pergunta ainda. Qual foi especificamente a melhor parte desse aprendizado? E terceira pergunta, dentro desse processo ainda, né, de aprendizado de processos, como esse procedimento funciona hoje em dia? Será que você, o que é que ele está querendo extrair? Será que você influenciou diretamente pensando numa nova forma desse procedimento? Eu não estou querendo te encorajar a chegar agora na sua empresa e revolucionar todos os processos que estão lá, não. Mas de repente, será que você já se perguntou por que as pessoas fazem, ou eu faço, o processo dessa forma? Será que essa é a melhor forma possível? É esse tipo de candidato que o Google está procurando, que Laszlo Bock está procurando. É o tipo de candidato que questiona, mas entra em ação. Não é o tipo de candidato que questiona por rebeldia, e sim que questiona, gera uma solução e apresenta essa solução que é coerente com o momento da empresa. Ok? Terceira pergunta, vamos adiante. Terceira pergunta. Perceba que é um grupo de perguntas, né? Primeiro grupo de perguntas, segundo grupo de perguntas e agora cada uma explorando um ponto importante. Terceiro grupo de perguntas. Descreva uma situação em que você se sentiu que não tinha comunicado muito bem alguma coisa. Como você corrigiu essa situação? Esse é um dos principais problemas da empresa. A comunicação, o ruído que existe de repente entre e-mails, grupos de WhatsApp, Trello, ferramentas de organização e processual, o que for. Esse tipo de ruído acontece em todo tipo de empresa. E ele está perguntando aqui, já houve alguma situação, você tem que lembrar dessa situação, você tem que ser honesto nesse momento, não lembrar não vai te ajudar. Imagina se você não responde nenhuma dessas perguntas. Você diz, eu não lembro qual foi a minha maior dificuldade no processo, eu não lembro, eu acho que eu não tive nenhum tipo de dificuldade na comunicação, isso não vai te ajudar no processo. É bom você ter um autoconhecimento daquilo que você tem feito, mesmo que seja errado. Mesmo aquilo que você de repente cometeu um erro como esse, essa pergunta tem que extrair algum erro seu. Você sentiu que comunicou alguma coisa de forma equivocada, e aí ele pergunta, como você corrigiu essa situação? Será que você foi até a pessoa? Será que você corrigiu isso imediatamente? Será que você deixou panos quentes? Como você fez? Assumiu a responsabilidade? Delegou a responsabilidade? Culpou outra pessoa? Ele vai perceber isso ao longo da tua fala
na entrevista, ok? Quarto grupo de perguntas, então presta bem atenção, eu espero estar gerando valor, bastante valor aqui para você, para ter o crescimento profissional, realmente ficar mais íngreme e você subir, acelerar mais de 10 anos aí em poucos meses, desde que você comece a aplicar os preceitos, os conceitos que eu estou trazendo aqui para você, beleza? Quarto grupo de perguntas. Dê um exemplo de uma situação em que você defendeu a organização. Olha só que interessante. Como você se sentiu ao fazer isso? Como você fez isso? Qual foi a resposta dos outros? Então, será que você já defendeu a organização? Como é que você se sentiu? Qual foi a resposta? Como é que você reagiu em relação à resposta dos outros? Então, você precisa ali, de repente, passar para o recrutador, para o Laszlo Bock ou para a sua equipe, que você, de fato, veste a camisa da empresa. Se você trabalha na Red Bull, você não vai tomar um outro tipo de energético, você vai tomar Red Bull. Então, vestir a camisa da empresa é isso. Quinto grupo de perguntas, presta bem atenção. Indique 3 coisas que você fez nos últimos 2 anos para crescer em seu trabalho. Olha só que interessante. Será que você tem esse autoconhecimento nos últimos 2 anos? Será que passou desapercebido? Eu falo isso para alguns jovens que parece que vão trabalhar, ganham um salário interessante até, mas parece que vão trabalhar sem perspectiva. Todos os dias, eu vou falar sobre isso aqui na aula ainda. Todos os dias você tem que acordar com a perspectiva de como você pode gerar mais lucro para o teu acionista, mais lucro para o teu empreendedor, para o empresário. Porque gerando mais lucro para ele, você vai se destacar não só entre as 4 paredes da sua empresa, e sim para o mercado inteiro. Então presta bem atenção nisso. Sexto grupo de perguntas. Como o trabalho que você está fazendo atualmente afeta a capacidade da empresa de cumprir sua missão e seus objetivos? Como o seu trabalho afeta positivamente ou negativamente, ele não está perguntando se negativamente ainda, mas consegue de repente colaborar em cumprir, fazer com que a empresa cumpra a sua missão e seus objetivos. Considera seu trabalho importante? Se sim, por que ele é importante? O que é que você faz? Se não, por que não? Eu falei isso um dia desse também num vídeo no meu feed, velho. Se você, eu comentei aqui nessa live agora há pouco, se você não sabe como a tua função, o teu trabalho todos os dias gera riqueza, gera maior faturamento, mais lucro, de repente diminuindo o custo, algo do tipo, para a empresa, a tua função é descartável. Você precisa dominar como você faz isso, porque quanto mais clareza você tiver nesse processo de como o teu trabalho, a tua função colabora para o crescimento da empresa, crescimento em lucro, crescimento em expansão, você vai ter mais poder para trabalhar focado e acordar todos os dias motivado em gerar mais resultado e mais lucro para a tua empresa e para o empreendedor. Então isso precisa ficar claro. O teu trabalho é importante? Essa é a sexta pergunta. O teu trabalho é importante? Se sim, por que ele é importante? Você tem que saber responder isso. Se não, por que não é importante? E é óbvio que se você responder que não é importante, fica mais difícil. Então vamos lá. Sétimo grupo de perguntas, e é o último grupo de perguntas que eu selecionei aqui para vocês. Mais uma vez, essas perguntas foram tiradas do site do Departamento do Governo, no Departamento de Perguntas se eu não me engano, do governo americano. E eu tenho esse site, se você precisar, você manda um direct para mim lá no Instagram, e eu vou te responder por lá com esse link, tá certo? Então aqui mesmo embaixo, nesse vídeo do YouTube. Fechado? Sétimo grupo de perguntas. Dê-me um exemplo de um momento em que você usou o bom julgamento e a tomada de decisão para resolver um problema. Olha que coisa interessante. O bom julgamento. A maneira como você lida com a perspectiva correta em relação aos fatos que acontecem ao seu redor. Então você precisa saber responder esse tipo de pergunta. Então, eu queria inclusive que você se ligasse no livro do Laszlo Bock, né? Ele escreveu um livro chamado Um Novo Jeito de Trabalhar. E eu vou deixar um link também quando você me pedir lá no Instagram, ou então aqui mesmo nesse vídeo do YouTube. Eu posso mandar um link da Amazon para você poder ter acesso a esse livro e poder comprá-lo, seja no Kindle, seja físico, como eu fiz, comprei o físico, enfim. E se você realmente quiser aprender, né? Caso você queira aprender com o melhor chefe de recrutamento do Google. Enfim, aí eu te mando esse link. Fechado? Então é isso. Então, a diferença entre soft skills, a gente precisa entrar aqui nesse momento agora, a diferença entre soft skills e hard skills é a seguinte: as hard skills, ou habilidades duras, né? Literalmente significa habilidades duras, habilidades difíceis de se fazer, são habilidades fáceis de se quantificar. Como assim, Gabriel? Leva tempo? Leva. Mas normalmente você vai aprender elas numa sala de aula, através de livros ou outros materiais de treinamento ou no trabalho, enfim. Não quer dizer que seja rápido de se aprender, mas são simples, ou seja, com material,
com pesquisa, com desenvolvimento, com alguns cursos, você consegue desenvolver elas de forma mais rápida. São fáceis de quantificar. Você sabe mexer no Excel ou não sabe. É esse o ponto. As soft skills não. Por outro lado, elas são habilidades subjetivas, que são muito mais difíceis de quantificar. São mais fáceis de se sentir, de se perceber. Também são conhecidas como habilidades pessoais ou habilidades interpessoais. As soft skills se relacionam com a forma como você se relaciona e interage com outras pessoas. São habilidades não tão óbvias, são habilidades suaves. Essa é a melhor descrição da palavra, dessa expressão soft skills. São habilidades suaves, ou seja, são habilidades não técnicas. As consequências de uma pessoa que não desenvolve bem as soft skills são muito claras para dentro de uma empresa, são muito claras para a carreira profissional dessa pessoa. Só para você ter ideia, segundo uma pesquisa realizada pela revista Você SI, 87% das pessoas não têm sucesso e são demitidas por problemas de comportamento e de atitude. Ou seja, as pessoas são muito mais demitidas por problemas de soft skills, problemas de comportamento, de atitude. E apenas 13% são demitidas por capacidades técnicas e conhecimento. Ou seja, apenas 13% das pessoas que são demitidas, foi aqui no Brasil essa pesquisa, aqui no Brasil, são demitidas por hard skills, 13%. Ou seja, por habilidade técnica, realmente essa pessoa não dá para trabalhar comigo porque ela tem uma técnica pouco apurada. E muito mais, 87% por soft skills, comportamento, atitude, a pessoa que não desenvolve novos hard skills. A pessoa tem que estar sempre desenvolvendo novos soft skills, aperfeiçoando seus soft skills, melhorando sua maneira de lidar com as outras pessoas, melhorando sua maneira de lidar com críticas e outras coisas, mas ao mesmo tempo, quanto mais ela desenvolver esses soft skills, mais vontade, mais atitude, mais proatividade ela vai ter para desenvolver os hard skills, os skills, as habilidades duras, as habilidades técnicas que são necessárias de repente para fazer o seu trabalho. Então, isso precisa ficar claro, né? Se você tem um bom conjunto de soft skills e você, por exemplo, não sabe mexer no Excel e na sua empresa é realmente fundamental que para o próximo cargo que você está mirando, está visualizando, vislumbrando, você saiba mexer muito bem no Excel, você precisa, através de um conjunto de soft skills desenvolvidos, ter a atitude e o comportamento de ir para um curso de Excel, por exemplo. De se aprofundar nesse tipo de conhecimento. Ah não, velho, para eu ser um líder eu preciso falar muito bem, eu preciso falar bem em público, eu preciso inspirar pessoas, eu preciso parar com a minha vergonha. Então você precisa, através de soft skills, da atitude, do comportamento, da sede pelo crescimento, a sede de fazer mais e melhor, você agora vai ter a atitude de desenvolver um outro hard skill, a oratória, por exemplo. E claro que a oratória envolve outros soft skills, né? Um hard skill com soft skills misturados. Então, você precisa bem prestar muita atenção nisso. Sinceramente, isso tudo não se ensina na faculdade. Você precisa buscar aprender como aprender soft skills. Buscar aprender como aprender soft skills ou reaprender, né? Se caso você tenha esquecido ao longo da sua vida que soft skills muitas vezes, pelo menos a base, é ensinada em casa. E uma dica que eu dei é a educação de casa realmente facilita um pouco essa jornada. A forma cordial como você traz pessoas, o respeito, o não agredir o outro, o não querer denegrir ou rebaixar o outro, o não fofocar, o não invejar, o fazer para os outros aquilo que você gostaria que se fizessem para você. Enfim, então observe que premissa básica é essa, né? E a maioria das pessoas não entendem isso, infelizmente. Mas você não apenas vai entender nessa aula, como vai começar a praticar essas habilidades. A primeira situação delicada para uma pessoa que não tem um desenvolvimento muito claro de soft skills dentro da empresa é a situação para o líder ou gestor. Aquele líder ou gestor que de repente não tem soft skills bem desenvolvidos. Você com certeza deve conhecer alguém que é gestor, mas parece não ter desenvolvido bem os soft skills. Esse líder, entre aspas, vai virar um tirano. Ele vai apenas pôr medo e pressão nas pessoas. E esse tipo de chefe, literalmente, já ficou para trás há muito tempo. Atualmente, esse tipo de gestor só consegue se manter na empresa se for da mesma família, sinceramente, dos empresários. E o correto seria nem isso, né? Porque o prejuízo provocado pela falta de sabedoria em lidar com pessoas provoca um déficit de lucratividade gigante na empresa. Uma segunda possibilidade de um gestor, desse tipo de gestor, se manter numa empresa é o fato da empresa, dos líderes daquela empresa, dos CEOs, dos empresários, ainda não terem entendido o real problema provocado no longo prazo por uma pessoa tirânica dentro dela. Ou seja, talvez essa empresa ainda não tenha mensurado o custo de um gestor que trata mal os outros funcionários. Segunda situação muito clara, e essa eu queria que você prestasse atenção porque é a grande maioria. As pessoas que são lideradas.
É a situação para o liderado. Aquele liderado que não tem soft skills muito bem desenvolvidos. A tendência é que ele fique realmente sem empregos, impressionante. Esse é o cenário mais delicado, pois o que normalmente acontece é que o liderado sem soft skills bem desenvolvidos vai ficar fazendo caras e bocas na hora de o líder dar o feedback. Por exemplo, o feedback for negativo, o cara fica fazendo caras e bocas, pô. Tipo, como se estivesse entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então, com respeito ao seu trabalho, o feedback negativo é um ouro. E se você não tiver soft skills bem desenvolvidos, essa é a situação que vai acontecer. Você vai começar a fazer caras e bocas na frente do seu gestor, do seu líder. E é impressionante como o corpo fala. E o líder facilmente nota que falta inteligência emocional no liderado para, com humildade, aceitar o feedback e tomar uma ação proativa de correção em relação aos erros mencionados. É como se entrasse por um ouvido e realmente saísse pelo outro. Tudo que um líder não quer ver em seu liderado é falta de humildade, é falta de soft skills, principalmente na reunião de feedback, onde você está ali tete a tete, 1 a 1, com seu supervisor, líder ou gestor. Então a dica do milhão aqui é, uma reunião de feedback é a reunião mais importante para você, liderado. Pois nela você encontrará as brechas que precisa corrigir para gerar mais valor para a empresa e para a sua carreira. Então nessa reunião não cabe autojustificação. O que você precisa entender é que quando você vai para uma reunião de auto-feedback ou de feedback com seu gestor, uma vez por mês, uma vez por semana, você tem que comemorar. É esse o momento que você pode crescer dentro da empresa. É esse o momento que você pode mostrar os seus erros de forma pronta para gerar novas soluções e acatar as críticas do seu gestor. Esse é o ponto. Agora, quem tem humildade suficiente para fazer isso? Tem que desenvolver soft skills. Uma pessoa que quer crescer profissionalmente nunca pode assumir o papel de vítima. Essa armadilha da vitimização deixa 90% dos profissionais na zona da mediocridade. O cérebro de uma pessoa que se vitimiza se blinda para não assumir a autorresponsabilidade pelo resultado gerado. Mas é exatamente isso que pode fazer ela crescer. A vítima não é causa no mundo, né? Ela é apenas consequência das circunstâncias que acontecem com ela. A vítima culpa as pessoas, culpa Deus, a culpa é do universo para essa vítima. Porque tudo deu errado no seu resultado, por exemplo. Por isso que não existem vítimas com sucesso profissional, apenas protagonistas. A autorresponsabilidade pelos seus atos e pelo resultado gerado é a chave numa reunião de feedback. E em toda a sua carreira. Só protagonistas fazem isso. Apenas pessoas que almejam crescimento vão assumir a responsabilidade ao invés de culpar. Assumem a culpa pelos resultados negativos e assumem diretrizes para corrigir a rota. Essas pessoas sim possuem mentalidade rica e abundante e crescem profissionalmente. Então desenvolva seus soft skills e sua inteligência emocional para na reunião de feedback você poder assumir uma postura humilde para aprender o que e onde precisa melhorar. Perceba a seriedade desses dois cenários, do gestor que vira um tirano e do liderado que fica fazendo caras e bocas na reunião de feedback ou fica cansado com as reuniões de feedback. E imagine como ambos podem crescer profissionalmente. Perceba, esse tipo de gestor tirando, ele não tem como crescer profissionalmente. O liderado que fica fazendo caras e bocas, ele também não vai crescer profissionalmente. Se eles não acertarem no desenvolvimento das habilidades suaves e da inteligência emocional. Então agora eu vou começar a lista, a tão sonhada, né? Lista de soft skills. A primeira delas, que eu gostaria de chamar a sua atenção, é a liderança. Conseguir lidar bem com diferentes tipos de pessoas, engajar e motivar pessoas numa causa única. Isso sim é relacionamento interpessoal. Então liderança é um soft skills que eu tentei desmembrar aqui no teu relacionamento com outros tipos de pessoas. Eu tive um líder que, dentre tantos que eu já poderia mencionar aqui, mas um líder que me chamou muita atenção lá na Eurofarma, o nome dele é Frederico Maciel Neto. O cara lidava com 10 funcionários, né, 10 liderados, e eram 10 pessoas absolutamente diferentes e ele lidava com uma maestria muito grande. Ele não ficava pressionando de forma coerciva, sabe? Pejorativa, mas ele sempre expunha os números de forma muito cautelosa, de forma pronta. Ele pressionava, cobrava por resultado, mas te apoiava, estava junto, fazia junto com você. Ou seja, para mim ele é um exemplo de liderança porque ele lidava com diversos tipos de pessoas e de forma realmente maestral. O cara era um maestro. Segundo tipo de soft skills que você precisa desenvolver se você pretende crescer profissionalmente é a comunicação. Oratória persuasiva, literalmente, na veia. Tudo que eu respiro e falo e vivo, né? Muito importante saber se expressar e conseguir entender bem o que os outros estão fazendo. Isso sim é importante.
Você saber se expressar da melhor forma, você saber entender de forma clara, nítida, o que os outros estão fazendo, estão dizendo, é uma habilidade muito importante e é suave, você precisa desenvolver. Saber se expressar, saber apresentar uma ideia, isso sim é fundamental para você crescer profissionalmente. E não apenas isso, eu julgo que a comunicação ela entra um pouco mais no teu mindset. Aquilo que você comunica para você mesmo, isso sim, gera as ações, consequentemente os resultados que você vai ou não vai ter. Então, entender que a tua comunicação é não só externa, verbal, mas também é corporal, não verbal, e também a tua mentalidade, o teu mindset é fundamental para você desenvolver inteligência emocional. Ok? Terceiro soft skills, importantíssimo, já diria Murilo Gun, criatividade. LinkedIn, Murilo Gun falam muito sobre criatividade. Segundo Murilo, a criatividade é a imaginação voltada para resolver problemas. Dentro da empresa você precisa ter uma postura realmente criativa para resolver problemas. Para você trazer novas soluções diferentes. E eu diria até mais, é criatividade / combinatividade. Um conceito que o Murilo explora muito bem, que é o fato de você não necessariamente criar do zero uma coisa nova, mas sim combinar coisas diferentes. Você ter a expertise de pesquisar, de aumentar o teu repertório, para que quando surgir uma situação difícil, adversa, você consiga trazer novas possibilidades que de repente já aconteceram em outras empresas e você traga uma solução rápida e imediata para aquele problema, ok? Quarto, soft skills importantíssimo, postura positiva. Incentivar os outros a fazerem o melhor possível. Isso sim é fundamental. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa negativa, uma pessoa que só fala mal do país, da empresa, que fala que a empresa não tem os recursos necessários, está faltando produto, está faltando isso e aquilo. Velho, você chega na empresa 8 horas da manhã, você senta na mesa para conversar com uma pessoa dessa, levanta da mesa. Levanta da mesa, pede licença, coloca o fone de ouvido e vai produzir, pelo amor de Deus. Não fica perto de uma pessoa dessa. Claro, eu acho que você tem que estar ali para ajudar, inclusive, essa pessoa a se tornar mais positiva, mas também não vai ficar dando murro em ponto de faca. Pessoas dessa forma, que têm uma postura negativa, não geram resultado para a empresa. Se todo empreendedor tivesse uma postura negativa, nós não teríamos empresas abertas aqui no Brasil até hoje de sucesso. Um empreendedor ele precisa ter uma crença inabalável, ele precisa ter uma postura positiva, ele precisa ser otimista para entender que aquilo que ele faz, que ele está fazendo todos os meses, todos os dias, com consistência, vai gerar um resultado muito interessante. Do contrário, ele não levanta da cama. Então você precisa entender que uma postura positiva é fundamental, um soft skill. Quinto soft skill importantíssimo, colaboração. Saber trabalhar em equipe, saber trabalhar em grupo. Isso é importante, saber ajudar as outras pessoas. Eu falei sobre produtividade, eu vou mencionar um pouco mais a fundo. Você saber dizer não, tem muita gente que fica explorando um ao outro, né? E aí você saber dizer não quando você está muito focado na tarefa é importante. Mas não é um não grosseiro, é um ainda não posso te ajudar. Eu preciso concluir o meu arroz com feijão, né? O meu arroz com feijão é meu básico, é fazer o que eu preciso fazer, entregar os meus resultados, minhas tarefas, e depois eu vou te ajudar. E depois você anotar no seu Trello ou na sua agenda realmente um compromisso de procurar ajudar aquela pessoa da melhor forma. Sexto e penúltimo soft skill que eu gostaria de destacar aqui para você. Não, perdão, eu falei, são 9, né? São 9 soft skills, calma aí, 9 soft skills. Sexto é a flexibilidade. Por vezes ocorrerão mudanças de rota no meio do percurso. Você precisa lidar muito bem com essas mudanças de rota. Muitas vezes foi você que trouxe a ideia do projeto que vocês estão trabalhando. E a empresa do nada vem e corta a verba para aquele projeto, vem e muda a rota, direciona os esforços, prioriza alguma outra coisa, vai apagar outro incêndio. E você fica doído, fica sentindo, velho, não é o seu projeto, é o projeto da empresa. Então precisa ter flexibilidade, menos vaidade, menos ego e um pouco mais de humildade para trabalhar. Sim, você tem projetos pessoais, você tem projetos dentro da empresa que você gosta de encabeçar, que você gostaria de levar para frente, mas tem que saber, tem que lembrar sempre que as decisões são da diretoria. Existe uma certa subordinação. Se você quer realizar os seus projetos e testar se o mercado vai aprovar ou não, vai empreender. O que eu costumo pensar é que se você trabalha dentro de uma empresa, você tem que ter uma mentalidade empreendedora. Empreendedora com o dinheiro dos outros. Isso é ótimo, né? De alguma forma, você não tem custo com outros funcionários. Mas você vai trabalhar focado em gerar mais resultado para a empresa e empreendendo com dinheiro, com o risco dos outros. Isso é fundamental, isso faz sentido. Mas o que eu quis dizer é que se você não quer ter flexibilidade em relação aos seus projetos, você precisa empreender literalmente com a tua cabeça em risco. Ou seja, aí sim, vai trabalhar, vai empreender com um projeto que seja seu, você vai ser o dono da empresa e aí você vai ver se os teus projetos são realmente
importantes e bons e aceitáveis ao mercado. Isso precisa fazer sentido para você. Sétimo soft skill importante. Trabalhar sob pressão, resiliência. Tem um conceito que eu prefiro e amplifico um pouco mais no meu curso, que é o conceito de antifrágil. É de você melhorar a cada baque, a cada queda, né, a cada erro, fracasso, você melhorar o teu valor intrínseco. Isso é antifrágil. Resiliência é você ter a capacidade de ser distendido e ao mesmo tempo voltar rapidamente ao teu estado original, ao teu estado de performance original. Trabalhar sob pressão é importantíssimo, porque em certos momentos vai existir grande demanda. De repente, final do mês, é fechamento, é vendas e saber lidar com isso. Priorizando o que é mais importante. É algo que não se ensina na faculdade, certamente não, mas que dá realmente destaque para qualquer profissional. Eu tenho alegria, graças a Deus, de ter um sócio que tem muito esse foco em prioridades, saber elencar prioridades. Então isso ajuda muito a gente aqui na empresa. Oitavo importantíssimo soft skill, foco no resultado. Fazer todas as ações focando no resultado positivo que elas vão gerar para a empresa, de forma mais eficiente e mais rápida possível. E aí eu vou trazer o nono e último soft skill importantíssimo, que é produtividade. Quando você precisa produzir numa atividade específica e chegam novas tarefas, eu já falei sobre isso, né? A pergunta que você deve se fazer para regular a produtividade é: isso que está me interrompendo pode esperar? Pode ser adiado? Ou ficar para depois? Você tem que fazer essa pergunta todas as vezes. E na maior parte dos casos, por que pareça, a resposta sempre será positiva. Então, fazer essa pergunta e saber dizer não com maestria, ou seja, explicando o real motivo de forma educada e cordial, pode te fazer crescer profissionalmente na sua empresa. Então, beleza, a gente chegou nos 9 soft skills, eu listei esses 9 aqui, você agora já está ciente, cônscio do que precisa desenvolver, e agora eu queria gerar a seguinte reflexão, né? Gabriel, legal. Como desenvolver soft skills? Já entendi quais são. Isso já me deu um norte, Gabriel, mas como desenvolver? E o pilar principal para você desenvolver é o autoconhecimento. Achamos que vamos entrar na faculdade, fazer um curso de pós-graduação, ter um inglês avançado e que por conta disso vai dar tudo certo na nossa carreira. E eu digo que isso é uma carreira de esperança. Você está construindo a tua carreira com esperança. Não é assim. Se você não começar a desenvolver as soft skills, ou as tuas habilidades suaves, cada vez mais você ficará de fora do mercado de trabalho. Porque os gestores observam demais o comportamento dos funcionários, dos liderados. Então, observar o seu próprio comportamento, e se você for um líder, também observar o comportamento dos seus liderados, para saber se seu time vai performar bem naquele mês específico, é fundamental para qualquer empresa, é fundamental para a sua carreira. Então, é muito comum nós vermos problemas nas empresas, né? Comunicação, por exemplo, falha, ruídos com a comunicação, fofoca. Isso é ausência de soft skill nas pessoas. Pessoas que não conseguem lidar com críticas. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar umas com as outras. Ficam alfinetando a outra por inveja. Aprenda a lidar consigo mesmo e aprenda a lidar com pessoas. Isso é autoconhecimento. Domine o conhecimento de si mesmo, o teu território. O teu principal território é a tua mente, é você mesmo. Então saber quais são as tuas limitações e trabalhar nelas, saber quais são os teus pontos fortes e trabalhar mais neles, aperfeiçoá-los, isso sim vai te fazer crescer na empresa, crescer no mercado, ser reconhecido inclusive fora do mercado, ok? E agora, finalmente, a gente chegou na parte final dessa aula, onde eu vou te dar 5 princípios reguladores para desenvolver os soft skills. E o primeiro deles, por incrível que pareça, eu gosto de falar essa frase, né? Por incrível que pareça, é simples, mas eu quero ver papai aplicar. Eu quero ver você aplicar, velho. Porque é simples o conceito, mas sair do campo das ideias e trazer para ação, para a prática, até você sentir nos teus membros isso, aí sim o jogo muda. O primeiro pilar que constrói o teu soft skills é o amor ao próximo. Olha só que coisa interessante. Quem foi que falou isso, gente? Quem foi que falou? Amar o próximo como a ti mesmo. Simplesmente o maior líder que já existiu na história. E para mim, particularmente, respeito a sua religião que for, para mim, salvador da minha alma, capitão da minha salvação, Jesus Cristo. Olha, não passar por cima de ninguém, não ser invejoso. A pessoa que ama o próximo, ela não é fofoqueira, não acha que é melhor e sempre tem razão, considera as necessidades do outro, respeita o máximo ao outro, tolerância, firmeza, franqueza com amor. Tudo isso é amor ao próximo. Tudo isso são os princípios de soft skills. Tudo isso colabora com a tua inteligência emocional. Segundo pilar importantíssimo,
Comunicação humilde. O que é isso, Gabriel? É você criar uma cultura de feedback. Pedir feedback para as pessoas mais maduras. Não menosprezar as críticas. Não menosprezar as críticas. Conseguir se autorregular. Sempre perceba isso. Meu pai sempre falou isso para mim. Gabriel, se policia, cara, tua mente. Você está começando a explodir, se policia. Engole um pouco mais. Vai tomar uma água, vai resfriar a cabeça. Se policia, se autorregule. Isso é a comunicação humilde, né? Consigo mesmo e a comunicação humilde com o outro. Pedir feedback é um exercício de humildade. Pedir feedback é um exercício que vai contra o teu ego, é contra-intuitivo. Você pedir feedback, você querer que alguém aponte teus erros. Coisa mais fácil é apontar o erro do outro. E você vai ter os teus erros aqui expostos. Não diante de todo mundo, claro. Estou encorajando você a pedir para pessoas maduras que estão interessadas no teu crescimento, que podem te ajudar. Então, se autorregular é importantíssimo. Saber valorizar algumas críticas é importantíssimo. Não estou dizendo para você dar opinião, dar ouvidos à opinião de todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Agora, algumas pessoas que vão te ajudar na carreira, você precisa, são mentores para você. Eu tenho meus mentores. Eu, inclusive, paguei para ter alguns desses meus mentores. Alguns são de graça, claro. Mas você precisa ter mentores. Então, por exemplo, a comunicação humilde é você conseguir ter autoconhecimento das suas emoções, saber retomar o equilíbrio rapidamente, após momentos de estresse. Nunca permaneça no lado negativo das suas emoções. Segundo Daniel Goleman, o autor desse livro aqui, ó, deixa eu ver se eu pego para vocês, o autor desse livro aqui, e autor de vários outros best-sellers, o jornalista e psicólogo Daniel Goleman, ele, em seu estudo de inteligência emocional, ele diz que nós precisamos retomar o controle das nossas emoções, raiva, tristeza e medo. Nós somos governados por 4 principais emoções, raiva, tristeza, medo e alegria. Se você já viu aquele filme Divertidamente, você já deve ter visto como, de forma maestral, aquele filme de desenho ilustra um pouco do que acontece dentro do nosso cérebro. É mais ou menos aquilo, dentro das nossas emoções, né? O centro gravitacional das nossas emoções. Então, a gente precisa dar ênfase no lado positivo de cada uma dessas emoções. Por exemplo, o medo, ele é gerado pela incerteza de que vai dar certo alguma coisa. E essa incerteza, o medo, te paralisa. Com a inteligência emocional, você vai entender o que está acontecendo. Opa, estou com medo, estou paralisado. E vai para o lado positivo da emoção. Qual é o lado positivo da emoção? Quando você está com medo, quando você está com a incerteza de que vai dar certo, você precisa, ao invés de ficar paralisado, porque se você ficar paralisado, você não vai fazer ação nenhuma. Sem ação, você sabe, você me segue, você sabe que sem ação você não tem resultado. As coisas caminham juntas, ação, resultado. Se você não tiver ação, você não tem resultado. Então, realmente, finalmente entendendo você mesmo, entendendo que você está com medo e que, portanto, você está incerto do resultado positivo daquela ação, ao invés de ficar paralisado, você vai entender que precisa de uma superação. Fazer algo diferente do que os outros fazem. O que é superação? Se a gente desmembrar a palavra superação, a gente vai ver que é superação. Ao invés de paralisia, você vai entender que com medo você precisa realizar uma masteração. Ok? Outro exemplo, raiva, agressividade, não tem trabalho em equipe. Os liderados ficam com medo, os colegas de trabalho ficam com medo, não agem com espontaneidade com você. Com a inteligência emocional, você precisa ir para o lado positivo da raiva. Você percebe o que está havendo, opa, estou ficando com raiva. Algo me incomodou. E sempre entenda isso. Não são as pessoas que são irritantes, é você que se irrita muito fácil. Você tem um pavio curto, provavelmente. Você é irritável e não necessariamente as pessoas são irritantes. Então você percebe o que está havendo, está com raiva, e ao invés de alimentar a raiva, ou entender que essa emoção é um convite a falar besteira, você finalmente entende que precisa canalizar toda essa energia em prol de resolver o problema. A raiva te dá energia, e você precisa canalizar essa energia e botar o foco, portanto, na solução. Tirar o foco do problema e vai para a solução. E o último exemplo que eu gostaria de dar, por exemplo, inteligência emocional sobre a tristeza. Quando você se sente frustrado por não ter chegado ao objetivo desejado, ou seja, a realidade foi realmente diferente da sua expectativa, você precisa entender que com a gestão correta das emoções e percebendo que está havendo, você está triste porque você está frustrado, porque a tua expectativa foi alta, você corre para o lado positivo da tristeza. A frustração que gera tristeza deve servir apenas como parâmetro de que as suas ações realizadas e de que a sua expectativa criada realmente não foi o desejado. Ou seja, a tristeza pode gerar em você a sensação de que precisa corrigir alguma coisa. E não de que você precisa ficar 2 dias em casa chorando. Claro que eu estou me referindo aqui a uma tristeza provocada por uma frustração no trabalho, algum projeto, algo do tipo. Resultado financeiro, resultado de alguma coisa. Ok? É claro que existem tristezas legítimas e você vai passar um tempo chorando.
tristezas legítimas que abalam um pouco mais emocionalmente. Mas se você puder modelar também para esse lado, ótimo. Significa que esse parâmetro, o teu resultado que gerou a frustração, você atingiu um resultado que você não estava esperando. Você queria mais. Muito mais de repente. Você ficou muito frustrado. Essa tristeza, você precisa ir para o lado positivo dela. Essa frustração aqui, ela foi provocada porque eu não atingi o resultado. Que resultado? Esse resultado é um parâmetro para eu mudar a rota das minhas ações. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Então, é muito importante que você entenda esses aspectos. Ao invés de deixar na baixa, essa sensação deve gerar dentro de você uma força maior para corrigir o que foi feito e aperfeiçoar o que você precisa fazer. Então, é isso que você precisa entender. Ir para o lado positivo das emoções, isso no trabalho. Outro princípio importantíssimo, regulador dos soft skills. Para você desenvolver, você vai precisar fazer bem feito, mesmo que ninguém esteja vendo. Integridade. Integridade significa estar por inteiro. Tem pessoas que acham que são íntegras, dando meias verdades. Integridade é estar por inteiro. Então, se não tem ninguém vendo, velho, se seu gestor, se seu supervisor, se seu gerente, se o dono da empresa não está vendo, você não precisa ter uma câmera lá, um Big Brother para você trabalhar. Você precisa dar o seu melhor. É sempre a sensação que eu tenho, sabe? Tem muitas pessoas, principalmente homens, que ficam vendo coisas no celular que se a esposa estivesse do lado, não veriam. Eu fico muito irritado com isso. Fico muito irritado porque, veja, ficam vendo coisas que se a esposa estivesse do lado, não veriam. Se o filho estivesse do lado, pequeno, não veriam. Então será que você está vendo coisas no seu computador? De repente, ao invés de você estar trabalhando, produzindo, você está jogando algo do tipo? Está vendo algum jogo? Será que se o seu gestor estivesse ali do seu lado, você estaria vendo aquilo que você está vendo? Será que se o seu gestor estivesse ali do lado, você estaria trabalhando na mesma pegada, na mesma frequência que você está trabalhando, na ausência dele? Então esse é um princípio regulador de soft skills, integridade. Fazer bem feito, mesmo que ninguém esteja vendo. O último princípio regulador aqui do teu desenvolvimento de soft skills que eu gostaria de te dar nessa aula é fazer mais e melhor. Focar no que você tem controle é a chave para acelerar sua carreira de forma realmente abundante. Se você foca naquilo que você não tem controle e fica aflito por coisas sobre as quais você não pode atuar, você vai automaticamente ativar no teu cérebro a autoparalisia e vai ficar fora de ação por algum tempo. E como você sabe, sem ação, sem resultado. Quando adversidades acontecem, nossa mente precisa focar no que nós temos controle e gerar uma superação, a fim de superarmos aquelas dificuldades. É exatamente o oposto da autoparalisia. Superação, autoparalisia. Diga onde está o seu foco e eu te direi onde você chegará. Teu foco está no problema ou está na solução? Se você estiver derrapando uma pista, aquaplanou, e você focar no poste, é exatamente lá que você vai bater. Se você desviar o foco, o teu olho, for para outro local, longe daquele poste, você vai puxar o volante com todas as forças para outro local. Então, resumindo aqui, o que nós vimos nessa aula foi muito importante, foi muito interessante de ter por aqui. O que nós vimos nessa aula foi a diferença de soft skills e hard skills. Nós vimos as consequências de não desenvolver os soft skills. Num gestor, ele vai virar um tirano. Num liderado, ele vai simplesmente não corresponder aos feedbacks negativos. A gente entendeu, segundo a minha experiência pessoal, que isso gera destaque. Eu contei um pouco da minha história aqui no meu primeiro emprego. E foi só no meu primeiro emprego que eu contei a história para vocês aqui. E aí eu pude explanar um pouco mais aquelas 7 perguntas, todas embasadas em soft skills, para extrair do candidato, do Laszlo Bock, por exemplo, o gestor de recrutamento global do Google, aquelas 7 perguntas que vão extrair do candidato exatamente o comportamento, as experiências passadas e gerando situações hipotéticas para que o candidato ele consiga, sim, mostrar quem de fato ele é e o resultado que ele vem gerando na empresa. Nós vimos que para nós crescermos profissionalmente, atingirmos um patamar de excelência, nós precisamos gerar lucro e receita para os acionistas e para os donos da empresa. Todos os dias acordar com essa perspectiva, com esse foco. Saber o que o nosso trabalho diretamente agrega nesse exercício, nesse objetivo. Se você não sabe, você tem pouca clareza. Se você tem pouca clareza, você tem pouco poder e pouca motivação para chegar no teu trabalho e fazer diferente, modificar um processo. Quando o objetivo está claro, quando você tem clareza, você tem poder. Nós vimos aqui, depois das 7 perguntas, nós vimos 9
tipos de soft skills que você precisa desenvolver. E finalmente, nós vimos 5 princípios reguladores para você desenvolver esses soft skills. Os 9 soft skills é uma lista, vou te dar um norte. Depois disso, você precisa exercitar o teu autoconhecimento e desenvolver através desses 5 pilares os soft skills. É um governo desses soft skills, ok? Eu realmente espero ter gerado valor para você. Se essa aula fez sentido para você, não foi uma aula tão rápida, tão breve, mas foi uma aula muito valorosa, eu preparei com muito carinho. Eu estou finalizando o e-book dessa aula. Se você quiser muito esse e-book, eu vou estar entregando para as pessoas que estão se pré-inscrevendo no meu método de oratória e persuasão. Vai muito além da oratória, é o Fale com Poder. Eu realmente pensei nesse conteúdo em te entregar ele gratuito. Você precisa compartilhar ele com os amigos da faculdade, do trabalho, da família. Você precisa compartilhar ele, porque se faz sentido para você, dá o teu like aqui, compartilha com alguns amigos no grupo do WhatsApp. Compartilha para que mais pessoas possam crescer profissionalmente junto com você. Para que a gente vire realmente uma família aqui, um exército de pessoas do bem, de pessoas que querem crescer sem passar por cima das outras. E o meu curso Fala com Poder é como se você pegasse esse conteúdo aqui e você elevasse a 10ª potência. Mais de 70 aulas gravadas, é um curso 100% online, onde eu te dou todas as métricas para você crescer profissionalmente através de uma comunicação persuasiva. Então, só para você ter ideia, meus alunos desfrutam de muito mais amplificadamente e profundamente desse conteúdo que eu estou gerando para você. E o tempo todo eu estou gerando atualizações. A pessoa, o aluno, fica 2 anos dentro da plataforma e recebe todas as atualizações que eu vou gerando nesse tempo. Então, a minha próxima turma vai abrir dia 29 de abril e eu queria te convidar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a se pré-inscrever para essa próxima turma. Então, se você quer se pré-inscrever, não seja também egoísta, tá? Compartilha com alguns amigos que de repente você realmente acredita que vai fazer sentido. 5 amigos, de repente, compartilha. Faz essa corrente do bem gerar e pulsar para que a gente realmente domine o mundo, criando conceito, cultura de pessoas que querem mais, que têm fome e que querem gerar valor de verdade para a vida das outras pessoas e para a vida das empresas, ok? Te encorajo a me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, sobretudo. Eu tenho também o LinkedIn, todos Gabriel CBO, só você colocar Gabriel CBO, sou o primeiro a aparecer. Me segue lá nas redes sociais, todos os dias eu trago valor e conteúdos pequenos, né, de 1, 2, 3 minutos para vocês, em vídeo, os meus stories, fica sempre ligado lá nos stories do Instagram, as lives toda segunda-feira. Então eu queria te encorajar a seguir, e não apenas seguir, tá? Ativar as notificações, porque senão não vai aparecer para você. Ativa as notificações do feed, ativa as notificações aqui do YouTube, ativa as notificações lá dos meus stories. Fechado? Então, te aguardo então até a próxima aula. Vamos junto. Não esquece que você pode contar comigo para sempre. Grande abraço. Valeu. Tamo junto.